Irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez aqui juntos, através da câmera, né, evidente, mas num só espírito, num só propósito, que é de glorificar o nome do Senhor. A todos do grupo de vida, um forte abraço, que o Senhor guarde o lar de vocês, a vida de vocês. Agora também temos a recém-chegada, a pequena Larissa, que o Senhor possa estar abençoando a pequena, a vida da Laís, do Caleb, do Robert e de todos os do grupo também, filhos, filhas, que o Senhor os guarde. Também a toda a igreja, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente nas suas fortes mãos. E a você, meu irmão, que nos assiste, que pode ser de uma outra denominação, ou até mesmo ainda não esteja congregando, mas que você receba nessa noite com alegria a palavra do Senhor, que tem poder para transformar. Amém? E nesse momento eu quero ler junto com vocês a palavra de Deus. Quero convidar a igreja de Cristo a abrir a sua Bíblia no Salmo 91. Amém? Vamos estar lendo esse salmo. É um salmo muito conhecido, né? E lemos na versão NVI, né? Mas conhecemos muito também nas versões da Almeida. Então fica à vontade, tá bom, querido? Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o protegerei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Salmo muito conhecido, né? E ele fala aqui para a gente, o salmista, que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Vamos orar. Se você tiver algum pedido de oração especial, coloque sua mão no seu coração, leva sua mente a essa pessoa e vamos estar buscando a face do Senhor agora nesse momento. Amém? Soberano e eterno Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa noite. Obrigado, Senhor, por aqui estar para, junto com meu irmão, Senhor Deus, que nos assiste nessa hora, buscar a Tua presença. O que fazemos aqui, Senhor Deus, é um culto a Ti. Perdoa, portanto, os nossos pecados, Senhor, porque não há em nós méritos, Senhor Deus. Senhor, nós dependemos da Tua graça. Eu dependo, Senhor Deus, da Tua graça. Pai, nessa hora eu Te peço, visita o lar de cada um, Senhor, que nos escuta. Cada um, Senhor Deus, que junto conosco nesse momento está, Senhor, recebendo, Pai querido, esse culto a Ti. Senhor Deus, e cultuando a Ti. Ó Pai, sonda o coração do meu irmão, sonda, Senhor Deus, os pedidos de oração, traga paz, Senhor Deus, se ele está aflito, ânimo, Senhor Deus, se ele está abatido,
que ele possa, Senhor Deus, fazer do Senhor o seu abrigo, do Senhor a torre forte. Ó Jesus querido, Tu, Senhor Deus, é que nos compraste, o Senhor nos selaste com o Espírito Santo da promessa. Pai, a Ti a honra, glória, todo poder, exaltação. Tudo o que fazemos aqui é para Ti, Senhor. Se a Tua igreja hoje se reúne, Senhor, dessa forma, ainda que de maneira distante, Pai querido, é para a Tua glória, porque Tu é o cabeça, Senhor. Toma a Tua noiva, Senhor. Guarda ela espalhada pelos 4 cantos dessa terra. Senhor, visita meu irmão nessa hora. Visita, Senhor, os lares, Senhor. Visita, Senhor Deus, os hospitais. Visita, ó Pai amado, esses que estão, Senhor Deus, ainda nesse tempo, combatendo, Senhor Deus, essa Covid-19. Quantas pessoas, Senhor Deus, já foram vitimadas. Tenha misericórdia, Pai. Olha, Senhor Deus, para nós com o Teu olhar de misericórdia. Sabemos, ó Deus, que os Teus juízos, Senhor Deus, são retos. Pai, o Senhor é justo. Senhor, na Tua mão, Senhor Deus, está, Senhor Deus, todo o domínio. Nada foge ao Seu controle. Ó Senhor, renova-nos a fé. Renova-nos, Senhor Deus, a confiança de sabermos, ó Pai, que o Senhor é aquele que nos sustenta. Toma, Senhor Deus, a igreja local. Toma, Senhor Deus, os ministérios da Tua casa. Toma, Senhor Deus, os idosos da Tua casa. Toma, Senhor Deus, também os pequeninos, Senhor. Visita, Senhor Deus, nossos irmãos que choram, Senhor Deus, por estar passando por luto. Ah, Senhor Deus, que Tu envia o Teu Espírito Consolador. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba, Pai, a adoração que junto com meu irmão, Senhor Deus, fazemos a Ti. Conduza-nos, Senhor Deus, em adoração. Conduza-nos, ó Pai, na Tua palavra. Revela-nos, Senhor Deus, pelo Teu Espírito. Ah, Senhor Deus, as riquezas insondáveis, ó Pai, que há, Senhor Deus, nas Tuas Escrituras. Assim, Senhor Deus, eu Te peço, também abençoa a vida do Marcelo aqui junto comigo. Senhor Deus, fortaleça meu irmão. Senhor, que Tu continues, Senhor Deus, dando a ele, Senhor Deus, discernimento, Senhor Deus, na técnica, Senhor Deus, nesse serviço que tem feito e prestado a Ti. Receba, Senhor Deus, o nosso culto a Ti. E abençoa, Senhor Deus, o grupo de vida, abençoa cada integrante, abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Toma, Senhor Deus, a nossa liderança. Senhor Deus, também abençoa, guarda, Pai. Assim eu oro e desde já Te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quero louvar o Senhor junto com você nesse momento. Amém? Quero estar louvando o Senhor junto com você. E vamos começar o nosso culto rendendo toda a glória, exaltando o nome daquele que é digno de ser adorado. Amém. Tu eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai me separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de
maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Toda honra, toda glória a Ti, Jesus. Santo, verdadeiro, Deus poderoso, quebra as cadeias, Senhor. Desfaz os laços do maligno, ó Deus. És emorteceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, pois ressuscitaste e vive estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Não há outro nome, não há nome mais lindo do que esse nome, Cristo Jesus, que nos comprou, que nos selou com o Espírito Santo da promessa. Amém? Quero convidar a igreja, a você, meu irmão que nos assiste, a abrir sua Bíblia junto comigo em Mateus 27. Amém? Vamos estar lendo alguns versos. Mateus 27. Vamos estar lendo do verso 32 ao verso 54. Amém? Mateus 27, versos 32 a 54. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versos 32 ao 54, capítulo 27 de Mateus. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois o crucificaram, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentando-se vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desce dessa cruz, se és filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é rei de Israel.
desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Versos 45. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Irmãos, oremos. Soberano e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, mediante a Tua palavra, Senhor Deus, que nos corta, que nos atravessa, Senhor Deus, o espírito e alma, Senhor, fala conosco nessa noite, pois vemos aqui, Senhor Deus, a crucificação, Pai, daquele que nele não se achou pecado, Pai, que pagou um preço, Senhor Deus, em amor, Pai. Senhor Deus, a morrer e entregar a sua vida naquela cruz, o justo pagando pelo injusto, aquele que nunca pecou, Senhor Deus, pagando por aquele, ó Deus amado, que nasceu em pecado. Senhor Deus, eu te peço nessa hora, guarda a nossa mente, o nosso coração, fala conosco, Senhor Deus, da Tua palavra, revela-nos, Senhor Deus, a Tua Escritura, em nome do Senhor Jesus. Conduza-nos, Senhor Deus, nessa hora, fala conosco, Senhor, sonda os nossos corações, tira, Senhor Deus, tudo aquilo que nos distrai e que a Tua palavra acha morada em nós. Senhor, desde já eu te agradeço, Senhor, por essa palavra que chega aos nossos corações nessa noite. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente está falando, nesses versos que nós lemos de Mateus 27, a respeito da crucificação de Cristo, já após ele ter passado pelo julgamento lá com Pilatos, né, onde ali soltaram Barrabás, e ali o povo ele queria que prendessem Jesus, na verdade, que crucificassem a Cristo. E, irmãos, um alto preço foi pago para que hoje nós tivéssemos o nome de igreja, aonde o Senhor colocou Cristo como cabeça. Ele aqui já no caminho do Gólgota, depois de ter sido açoitado, e os açoites romanos eram cruéis, irmãos, esfacilaram as costas do nosso Senhor, bateram no justo, bateram no santo dos santos, cuspiram em sua face. Irmão, foi pago um alto preço pela minha e pela tua vida, e nós não podemos esquecer disso. Não podemos fazer o culto algo religioso, mas entender que um alto preço foi pago. O Senhor Jesus Cristo, levado naquela cruz,
esmagado pelos nossos pecados, como já dito e profetizado lá por Isaías, quando ele viria o servo sofredor, que seria esmagado, moído pelas nossas iniquidades. E assim agradou o Senhor ao fazê-lo por amor a mim e a você, meu irmão. O Senhor, Ele nos amou, e a cruz, ela é o ato aonde mostra a gravidade do pecado, mas também aonde a graça e o amor de Deus superabundou. Irmãos, somos falhos e pecadores. Muitas das vezes magoamos uns aos outros, e mesmo sendo maus e sem entender, o Senhor ainda assim nos amou a tal ponto de entregar o seu Filho naquela cruz. A cruz, para a pessoa que não teve encontro com Cristo, que não recebeu Ele como Senhor e Salvador. E se assim, meu irmão, você que nos escuta, ainda não tenha feito, você que não congrega, ou ainda não firmou seus passos na presença do Senhor, por que ela agride? Por que a cruz ela é ofensiva? Porque ela expõe quem nós somos, pecadores e falhos. Todos nós que chegamos à presença do Senhor, passamos pelo caminho do arrependimento, e arrependimento não é remorso. E aqui nós vemos na cruz aquele que, sendo Deus, se esvaziou, habitou no meio de nós, nele não se achou pecado. E aqui nós vamos estar lendo posteriormente em Atos 2, 1 Pedro 2, quando o Senhor usa a vida de Pedro, a ele falar ao povo israelita, esse Senhor que nos amou dessa forma, entregou o seu Filho, irmão, para morrer para mim e por você. A cruz, ela expõe quem nós somos, ela expõe nossos pensamentos, ela expõe a intenção do nosso coração, e ela faz como se fosse um raio-x, algo que penetrasse dentro de nós, do qual do homem você pode esconder, mas de Deus não. De Deus nada se esconde. O Senhor, Ele é soberano, e os seus olhos, Ele enxerga toda a terra, e a palavra mesmo ainda nem chegou à nossa boca, e Ele já conhece, pois no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia pelo nome, irmão. E o Senhor, no seu tempo, no Kairos de Deus, Ele já tinha determinado que o seu filho seria entregue. Nós podemos ver Abraão caminhando em direção a Moriá junto com Isaac, aonde o Senhor havia pedido Isaac em sacrifício ao Senhor. E quando Abraão chega ali junto com Isaac, Isaac pergunta ao pai: papai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro? E Abraão, ele fala: Deus proverá. E naquele momento ali, Abraão revelando que ele seria o sacrifício, Isaac deitar sobre o altar. E naquela hora, quando Abraão levanta a mão para imolar, o anjo do Senhor brada e fala que Abraão não faça isso. E o Senhor preparou o cordeiro. Na verdade, naquele momento, irmão, era o coração de Abraão. O que estava dentro do coração de Abraão. Até que ponto Abraão amaria a Deus. E o Senhor, Ele não, na condição ali de Abraão, Ele não parou a mão na hora de descer o cutelo para imolar. Ele imolou o seu filho naquela cruz por nos amar, porque somente Ele poderia pagar um preço que eu e você não poderia pagar. Ele foi colocado entre os pecadores sem nunca ter pecado. Os que ali estavam com Ele, ali ao seu lado, da direita e esquerda, eles pecaram e ali estavam porque esse foi o julgamento. Mas ele não pecou. Ele não pecou. Irmãos, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, posteriormente, quando o Senhor, na sua ressurreição, nos próximos nos próximos capítulos mais à frente, o Senhor restaura a fé de Pedro, e Pedro, depois cheio do Espírito Santo, saiu a pregar esse Cristo, irmão, que como nós lemos aqui no decorrer desse capítulo, e nós vamos estar avançando em alguns versos nele, que a morte não poderia detê-lo. A morte não poderia detê-lo. Ao contrário, ao estar ali na cruz, as pessoas passavam e zombavam dele. Vamos ler aqui,
no verso 41, da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou a outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o Rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Irmãos, quem estava falando isso aqui? Quem falava isso daqui? Os sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, que estavam tão arraigados à religião, à religiosidade, a forma deles cultuarem a Deus, que o Senhor enviou o próprio Messias e eles não reconheceram, porque por trás daquela religiosidade existia um pecado que eles estavam abraçados com eles e que não queriam largar. E o Senhor Jesus, quando teve encontro com esses fariseus, o Senhor expôs que eles eram sepulcros caiados, que por dentro, que por fora tem um semblante bonito, mas que por dentro está em decomposição, comparando ao estágio de putrefação de um cadáver. Porque o Senhor, ele enxergava além da capa. O Senhor enxergava e enxerga, meu irmão, além das roupas, além do sorriso, além daquilo que a gente queira que o outro saiba a nosso respeito. O Senhor, ele nos enxerga de dentro para fora, de fora para dentro. Ele nos conhece da planta dos nossos pés até o último fio de cabelo. Ele conhece. Então aqui esses mestres da lei, eles zombavam. E eles falaram aqui: não é este o rei que diz ser rei de Israel? Em outra parte aqui, eles vão falar: tu que dizes que destruiria o templo em 3 dias. Quando o Senhor Jesus falou isso, ele falou a respeito do seu próprio templo. Assim bem como em outro momento os fariseus perguntaram para ele que nos desse um sinal, e o Senhor falou que nenhum outro sinal seria dado senão de profeta Jonas, que ficou no ventre do peixe por 3 dias. Isso ele falava a respeito do Filho do Homem, que desceria e que ficaria 3 dias morto, mas que seria ressuscitado. E eles não entenderam isso. Mas, caminhando aqui para o verso 45, quando, a partir do verso 45, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, o Senhor Jesus Cristo, ele se fez imundo, irmão, pecador, porque sobre ele estava o pecado de todos nós, daqueles que já foram, daqueles que já dormem, desses que ainda virão pós a nossa geração, se assim o Senhor antes não voltar, desses que agora foram ceifados pelo Covid-19, todo o pecado estava sobre ele. E naquela cruz ele esmagou o pecado, quando ele riscou a cédula que estava contra nós, escrito condenado. E nesse momento, pelo seu filho se fazer imundo, Deus ele não poderia estar junto com ele por conta da sua santidade. Então Jesus ele fala aqui: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? 47, verso 47, quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo.
a terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e o corpo dos muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus Cristo, entrando na cidade santa e aparecendo a muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor bradou e entregou seu Espírito, a própria natureza se manifestou. Houve um terremoto, as rochas se partiram, porque naquele momento era o justo que nunca pecou, aquele que criou, e ele veio ao mundo e o mundo não o reconheceu, não o aceitou. Esse foi esmagado pelo nosso pecado. Mas quando derramado a sua vida naquela cruz, diz a palavra aqui, como nós acabamos de ler, que a terra tremeu, o véu do santuário se rasgou, as rochas se fenderam, aqueles que dormiam, os santos que dormiam, ressuscitaram, acordaram e entraram na cidade santa junto com Cristo. Meu irmão, tamanho poder, o tamanho da glória, eu fico imaginando, e eu sei que eu não vou conseguir traçar na minha cabeça com exatidão, mas, irmão, o poder, a glória que desceu naquele lugar, quando Cristo levanta, ressuscita, e aqueles caixões se abrem, a natureza se manifestando, tamanho é o poder do nosso Deus. Quando o centurião, do verso 54, diz, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Naquele momento, aquele próprio centurião que o angustiava, que estava ali na posição do inimigo, ele mesmo teve que reconhecer que ele era o Filho de Deus. Vamos mais um pouco aqui à frente comigo, aqui em Atos 2. Vamos estar lendo do verso 22 a 25. Amém? Atos 2, 22 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui Pedro pregando, E aqui, ao término dessa pregação de Pedro, ao término dessa pregação de Pedro, milhares de pessoas foram batizadas recebendo o Senhor. E diz aqui assim a palavra do Senhor a partir do verso 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram e pregaram na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, aleluia, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai falar aos israelitas, aquele a quem vocês crucificaram, aquele a quem vocês, junto com homens perversos, tramaram contra a vida desse justo, e a morte não pôde o deter. Assim Deus o ressuscitou, rompendo os laços da morte. Irmão, escuta, hoje nós temos vidas sendo ceifadas, mas haverá também um dia aonde esse inimigo, que também se chama morte, ela será tragada pela vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, nesse dia não haverá mais choro, nesse dia não haverá mais ranger de dentes, nesse dia não haverá mais pranto, mas gozo, alegria na presença do nosso Senhor. Quero convidar você também, daqui um pouco mais à frente comigo, em 1 Pedro. Vamos aqui um pouquinho mais à frente, em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro,
1 Pedro, capítulo 2, versos 21 a 25. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25. Amém? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi achado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julgavam com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo o nosso pecado sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, um alto preço foi pago. Se você for olhar aqui no canto, tem uma cruz, mas essa cruz ela está vazia, porque ela aponta a gravidade do pecado e o resgate que foi feito. Mas aquele que ali nela estava, desceu aos mortos, mas ressuscitou, e ao lado do Pai está, e ele voltará para buscar a sua noiva. Meu irmão, se você está cabisbaixo, abatido, oprimido, que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor se revele a ti a cada dia, e que você possa ter um encontro com o Senhor Deus, um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Se assim você ainda não o aceitou, se assim você ainda não tem esse relacionamento, e a você, meu irmão, que já caminha, fortaleça-se. A caminhada é longa, é árdua, mas o Senhor, Ele vai à nossa frente. Como Davi aqui, ele falou, que ele olhava e via o Senhor à sua frente, e ele, por isso, ele estava seguro. Atos 2, né? Vou ler aqui com vocês aqui novamente, aqui em Atos 2, vou voltar aqui um pouquinho aqui, Atos 2, o que Davi fala aqui a partir do verso 25? A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Irmão, o Senhor é aquele que está à sua frente, o Senhor é aquele que te sustenta, como lemos no início desse culto, Salmo 91, né? Faça do Senhor o seu abrigo, faça do Senhor o seu esconderijo. E a palavra do Senhor, nesse mesmo capítulo, ela vai falar já para o final dele, que então Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor renove em você o ânimo, o vigor. Se hoje você está abatido, porque muitas são as ameaças do desdobramento desse momento que nós temos enfrentado de Covid, irmãos, guarda seu coração no Senhor. Amém? Porque um alto preço foi pago pela tua vida. Um alto preço foi pago para que nós estivéssemos aqui hoje e tivéssemos um nome de igreja. Porque o Senhor assim o agradou moer Cristo Jesus naquela cruz, para fazer dele o Senhor e bispo de nossas almas, e também cabeça dessa igreja. Amém, irmão? A nós que éramos zambujeiros bravos, fomos enxertados na videira da vida eterna, que é Cristo Jesus. Amém? Quero orar junto com vocês e depois vamos estar adorando ao Senhor. Que o Senhor Deus desde já te guarde, que o Senhor sustente você. Irmãos, aquilo que Cristo Jesus fez ali por nós na cruz, vai muito além da compreensão humana, porque nós estávamos fadados à morte eterna, mas o Senhor, Ele enviou o justo, que nunca pecou, a morrer em nosso lugar, uma morte que não era para Ele, porque Ele não pecou, mas Ele tomou esse lugar, como um cordeiro, Ele foi ao matadouro, e sem falar,
derramou a sua vida. Ele continuava sendo Deus, irmão. Ele tinha todo o poder, operou sinais e maravilhas. Bastava uma ordem e os anjos do Senhor viriam. Mas ele se entregou. Ele se entregou por amor a mim e a você. Guarde essa mensagem no seu coração. Amém? Que o Senhor, Ele te fortaleça. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido, pelo Teu amor naquela cruz, que superabundou, Senhor, e que nos comprou. Senhor, um alto preço foi pago. Senhor Deus, muitas das vezes as pessoas são levadas a achar que o céu é algo, Senhor Deus, que elas conquistam na força do braço, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, trocas, alianças. Senhor, o preço já foi pago, o sangue já foi derramado. Cristo Jesus, Pai, é o autor e o consumador, e não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão somente o nome de Cristo Jesus, pois a Ele foi dado todo o poder, toda a autoridade. O Senhor o fez, Senhor Deus, bispo de nossas almas, o cabeça da igreja, Senhor. Pai amado, muito obrigado. Senhor, o alto preço foi pago, sangue derramado, mas hoje a tua igreja está aqui, Senhor, e tu verás, Jesus Cristo, o fruto do seu penoso trabalho e se alegrarás. Senhor, toma a tua igreja espalhada por todo esse mundo, Senhor Deus, que tu comprou com teu sangue cada vida, Pai. Senhor, se há algum, Senhor Deus, que está abatido, Senhor Deus, aquele que está desviado dos seus caminhos, Senhor, rompe, ó Pai, com os laços, Senhor Deus, do inimigo que prende essa pessoa e traga de volta, Senhor Deus, a tua casa. Restaura essa família, restaura, Senhor Deus, esse casamento, restaura, Senhor Deus, esse relacionamento. Pai, filhos que saíram de casa, tem misericórdia, traz de volta, Senhor. Pai querido, a promessa do Senhor não se frustrará. Pai amado, ainda que as portas do inferno se levante, elas não prosperarão contra a tua igreja. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, fortaleça a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, derrama do teu Espírito, Senhor. Vivifica os dons dentro da tua igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, tu opera e continua operando. Todo o poder está nas tuas mãos, todo o domínio está nas tuas mãos. Senhor, que é o homem, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda-nos, Senhor. Dai-nos também uma semana maravilhosa na tua presença, Senhor, sendo conduzidos e guardados por ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a restaurar a nossa vida de adoração, a restaurar, Senhor Deus, a nossa vida de comunhão, a restaurar, ó Pai, a nossa vida de oração. E eu te peço, Senhor, faça isso, Pai, faça isso em nós, fortaleça a tua igreja, que mesmo, Senhor Deus, à distância, que ela se torne uma igreja forte, ó Pai, porque tu é aquele que a sustenta. Faça, Senhor Deus, cada lar, Senhor Deus, habitação do teu Espírito. Senhor Deus, sustenta esse sacerdote, sustenta, Senhor Deus, essa irmã, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sonda, Senhor Deus, cada coração, cada lágrima, Pai, que é derramada aos teus pés. Repreenda, Senhor Deus, todo espírito de depressão, toda inquietude, ó Deus. Transforma esse quadro e traga paz, Senhor, que somente tu pode dar. Consola os que choram, Senhor. Conforta o coração dos enlutados e enche a tua igreja, Senhor Deus. Pai amado, enche a tua igreja, Senhor Deus, com teu Espírito. E, Senhor, todos os que nos assistem por esse canal, Senhor, que tu toque, alcance a vida desse meu irmão. Se ele se desviou, Senhor Deus, dos teus caminhos, traz de volta. Senhor Deus, se ele ainda não te conhece, que ele possa te conhecer, pois, Senhor, tu és o Deus que nos comprou. Um preço alto tu pagou, Senhor, e nos libertou, Pai, do império das trevas, em nome do Senhor Jesus. A ti toda a honra, Pai, toda a glória,
Louvado seja o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, guarde essa palavra no seu coração, amém? Quero também nesse momento adorar junto com os irmãos, declarando que toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor, amém? Toda glória, Senhor Deus, a Ti. Todo louvor, Senhor Deus. Toda honra, toda majestade somente a Ti. Irmãos, que o Senhor Deus os abençoe. Graça e paz.